Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém, meus irmãos? Podemos assentar? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus cumprimentos ao pastor Francisco, pastor Lindomar, pastor Jean, que está nos recepcionando aqui. Meus cumprimentos ao pastor Gerry, pastor da igreja, os obreiros. Deus abençoe os músicos, Meus irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Orei muito a Deus para mim conseguir chegar hoje aqui, porque essa madrugada passei momentos difíceis, muita febre, dor de garganta, e orei a Deus, pedi a Deus misericórdia. Falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso estar ali com o pastor, nós fizemos o compromisso. Hoje pela manhã eu não pude ir no evangelismo ali da igreja, do pastor Jean, porque estava muito doente mesmo, mas Deus é bom, Deus me sustentou, me deu graça, não consegui se alimentar durante o dia, mas fui me alimentando aos poucos, e aqui estou para se alegrar juntamente com os amados irmãos, amém, irmãos? Feliz de conhecer os irmãos, feliz de estar aqui, esta igreja avivada, que bênção, Que bênção, uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja animada, uma igreja cheia do Espírito Santo, um grupo de louvor abençoado aqui, Uma igreja que tem músico assim, irmãos, é uma igreja privilegiada. Nem toda igreja tem músicos, e os músicos aqui são profissionais, bênção, o grupo de louvor aí, entonação perfeita, e eu louvo a Deus por isso. A igreja é a cara do pastor, Se o pastor é alegre, a igreja é alegre. Se o pastor é triste, a igreja é triste. Mas vocês têm um pastor alegre aqui neste lugar, amém, irmãos? Aleluia. Rapidamente eu quero apresentar aos amados irmãos o meu trabalho. Glória a Deus. Nós somos pastor ali na cidade de Feira de Santana, estou ali. Deus nos concedeu o privilégio de pastorearmos no estado de São Paulo. Fomos pastor de 3 igrejas no estado de São Paulo. Depois fomos enviados para o estado de Goiás, onde nós fundamos uma igreja ali, pela Madureira. Na realidade, temos abertura no trabalho, Temos abertura no trabalho, e Deus nos honrou, e o trabalho é da Assembleia de Deus de Madureira, através do nosso pastor-presidente, pastor Bertier, Adás Magalhães, e o trabalho floresceu. Hoje temos lá a igreja chamada Flor do Cerrado. Deus também nos deu o privilégio de sermos enviados para o estado da Bahia. Eu estou há 13 anos, vai para 14 anos agora, no estado da Bahia. Fomos pastor na cidade de Irecê durante 7 anos. Para quem não conhece ou quem pesquisar, foi considerada a capital do feijão do Brasil. Exportava feijão para o Brasil inteiro. Nós tivemos o privilégio de sermos pastor nessa cidade. E hoje nós estamos na cidade de Feira de Santana há 5 anos. Deus tem sido bom para conosco e nos tem nos dado o privilégio de sermos pastor regional naquela cidade. Eu quero te apresentar no nosso material. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi, O Pastor e a Ovelha, baseado no Salmo 23. Às vezes, falar do pastor é fácil, mas ser o pastor é que é difícil, pastor? Se você andar uma semana com o pastor, você vai dizer, pastor, você é seu melhor amigo. Ser pastor é uma missão, é uma vocação. Quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, quem levanta é Deus. Então não é fácil ser pastor. Valorize seu pastor, ame a família dele, ligue para o pastor sorri, mas pastor também chora, amém? Pastor tem saúde, mas pastor também fica doente. Pastor, irmãos, passa por vários momentos semelhantes ao que as ovelhas passam. Então, que Deus possa abençoar o pastor. Esse livro eu não tenho mais, pela misericórdia de Deus. Eu tenho alguns países que adquiriram esse livro, eu não tenho mais esse exemplar, mas você pode encontrar no meu YouTube, Você pode me seguir no YouTube, tem meus livros em audiobook, ou também na Hotmart. Esse aqui, o Sermão do Mestre, é o segundo livro. Eu vou esmiuçar a questão do desenvolvimento, de um bom desenvolvimento ou relacionamento com Deus e o próximo. Eu também não tenho mais esse exemplar aqui. A questão da koinonia, ela é vertical e horizontal. Eu não posso ter só comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos.
Muitas vezes tem crentes que eles oram, falam em línguas, pula, sapateia, profetiza, mas ele não tem comunhão com seu irmão. Então, este amor não é verdadeiro. A koinonia, ela tem que ser horizontal, vertical, por quê? Porque você vê seu irmão todo dia. E se você não ama a pessoa que você vê todo dia, que está do seu lado, como que você pode amar a Deus que você nem vê? Então esse livro aqui eu vou trabalhar a questão, o sermão do mestre, todo o sermão de Jesus, o maior sermão já pregado, já ensinado. Eu defendo uma tese que ela é bíblica. Crente não precisa de pregação, crente precisa de ensino. Quem precisa da pregação do evangelho, da querigma de Deus, é o pecador lá fora. Aqui nós somos alimentados, aqui nós somos edificados, aqui nós precisamos aprender aos pés de Jesus, para sair capacitado e pregar as pessoas lá fora que precisam de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Jesus ensinava os discípulos. Jesus constantemente ensinava. A vida de Jesus era ensinar os discípulos, para que os discípulos pudessem sair e soubessem o que iriam falar. E tem também esse livro aqui, Vencendo o Dia Mal. Esse Vencendo o Dia Mal é baseado numa experiência de vida que eu sofri ali no estado de São Paulo. O crente, irmãos, não é blindado. Crente, irmãos, passa dificuldade. Aqui não, graças a Deus que estou observando, né? É uma paz maravilhosa, né? Segurança maravilhosa. Mas lá no Brasil, se você sair com o celular, dependendo da hora, né? Você não volta mais com o celular. E muitos não voltam nem com a vida. Então o crente também sofre assalto, o crente tem perdas muitas vezes irreparáveis, que nós não queremos, mas muitas vezes nos sobrevém, que você olha assim para um lado, para o outro, você olha para o céu, para frente, para a retaguarda, e você fala: meu Deus, não tenho saída, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí a solução é cantar o que a irmã cantou: Senhor, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Esse livro aqui, eu tenho alguns, eu trouxe poucos. O obreiro, como é o nome dele? Wallace, né? Esse obreiro ali elegante ali, ó. Procure ele depois ali, que você pode adquirir por 15 euros, você pode adquirir por 10 euros só. Vou vender por 10 euros aqui para os irmãos. Eu tenho esse livro aqui sobre a família, alegria e contentamento na família. A família está sendo bombardeada. A família está sendo, irmãos, deteriorada, está sendo manchada, prejudicada. Porque hoje nós vivemos a era onde muitos têm a sua família. Um exemplo aqui, ó. A gente só coloca os melhores talheres quando vem alguém de fora. Quando é de casa, a gente usa aquele frasquinho que sobrou da manteiga, né? Aquele frasquinho que sobrou do milho que você comprou, da ervilha que você comprou. Mas a gente não procura servir a nossa família com o bom e o melhor. Eu quero te dar um conselho: primeiro é a sua família, aleluia, depois são os demais. A primeira igreja é a tua família, aleluia. O teu maior tesouro é a tua família. Então valorize a sua família, dê o seu melhor para a sua família, porque a sua família é um presente de Deus para você. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Esse livro aqui eu tenho alguns exemplares também, os irmãos podem adquirir. E eu tenho esse livro aqui, 15 lições dos reis para as famílias. Eu escrevi com 15 escritores e fomos convidados pelo ministério da nossa catedral para escrever. E também agora estamos escrevendo, já escrevi 2 artigos, né, 2 capítulos para um livro que vai ser lançado agora no mês de junho, sobre missões. Vai ser lançado agora num congresso, onde estarei pregando pela misericórdia de Deus. Irmãos, sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Depois da leitura, eu queria pedir ao grupo de louvor, eu canto, mas eu não vou cantar, para não forçar a minha voz. Vocês vão cantar aquele hino: eu navegarei, amém? Glória a Deus. Então você já se posiciona aqui. Quando o pastor fala assim, vamos ouvir a Ingrid, né? É a Ingrid, a menina que chama? É Ingrid? Ah, tá. Oi, Emily. Ah, tá. Eu entendi Ingrid. Porque a minha primogênita chama Ingrid, né? Glória a Deus, Emily. Então vocês se posicionam aqui, vocês vão cantar esse hino. Logo após nós estaremos ministrando a poderosa palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga escola bíblica dominical.
Tem alguns que me encontrou, vou esperar. Vamos esperar os irmãos encontrar, né? Estão encontrando ali o novo convertido. Se alguém puder ajudar o novo convertido também, ele está procurando ali. Que bênção, né? As almas, Jesus está salvando. Eu falei escola bíblica dominical porque tem cristão que ele não frequenta, ele não é aluno matriculado e nem assíduo à escola bíblica dominical. Mas se você quiser crescer na graça e no conhecimento, conhecimento é escola bíblica dominical, é culto de doutrina. Você precisa participar, frequentar, se inscrever, matricular e ser assíduo, frequente. Porque às vezes fala, irmão, vamos ler em Gênesis aqui, o crente está lá em Apocalipse, né? Porque ele não frequenta uma escola dominical. Glória a Deus. E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita e levantando, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Pode cantar, irmãs. Permaneça em pé, adorando o Senhor. Que esta presença continue aqui neste lugar. Continue com o seu coração ligado no céu. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus te encher nesta noite. Aleluia. Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Aleluia, aleluia. Oceano do Espírito. Segura a mão do teu irmão que está do teu lado. Segura a mão dele. Se desejar abraçar alguém, abrace alguém. Segure a mão do teu irmão que está do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai te encher nesta noite. Jesus vai te encher nesta noite. Aleluia. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Gadabashore mahai, Enche-me de novo, Gadabashore magadabahara magadabashore mahai. Espírito, Espírito, Gadabashuri magadabashore mahai. que desce como fogo, Gadabashore magadabashore mahai. vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Seja cheio nesta noite. Eu Seja cheio nesta noite. Entra nessa dimensão do Espírito. ao Deus da minha vida, Aleluia, aleluia, que aleluia. me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei.
me enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, Fogo Santo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. aleluia, glória a Deus, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. amém, Deus abençoe, obrigado, podemos assentar, sente-se adorando o Senhor. Precisamos voltar um pouquinho aqui a um dos evangelhos sinóticos, Lucas. Quando nós voltamos aqui em Lucas 24, verso 49, nós vamos encontrar o Senhor Jesus orientando os seus discípulos. E Jesus, depois de haver ressuscitado, ele fica 40 dias ainda com os discípulos, orientando, instruindo, ensinando. E Jesus, ele dá um conselho, e ele diz para os discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Obviamente que Jesus dá uma ordem, porque Ele é Senhor. Jesus não pede, Ele ordena. Ele dá uma ordem para os discípulos: vocês vão para Jerusalém, porque lá vocês vão ser revestidos. Eu estou aqui com uma camisa, e sobre a camisa estou com este terno, com blazer. Eu estou revestido. É isso que Jesus está explicando para os discípulos. Porque eu falei sobre a ressurreição. O que diferencia o cristianismo das demais religiões é porque o fundador de muitas religiões morreu e estão sepultados, e nos túmulos jazem os restos mortais. O exemplo de Maomé: se você for a Meca, lá está, aqui jazem os restos mortais de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, lá está escrito: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. O que diferencia o cristianismo das demais religiões é porque o nosso Senhor, aleluia, Ele está vivo. E a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. Porque se Ele não ressuscita, não tem igreja. Se Ele não ressuscita, aleluia, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque o nosso Jesus ressuscitou. Então, logo após a ressurreição, Jesus fica com os discípulos. E nesses 40 dias Ele vai orientar, Ele vai dar conselho aos discípulos. E quando nós abrimos o livro do Atos dos Apóstolos, que poderia ser intitulado Atos do Espírito Santo, porque é impossível a igreja primitiva realizar tamanha obra, gigante obra, senão pelo Espírito Santo. A igreja só triunfou porque o Espírito Santo é o agente transformador, porque o Espírito Santo é o agente que convence. O jovem que entregou sua vida para Jesus, você só entregou sua vida para Jesus porque o Espírito Santo fez isso na tua vida. Foi o Espírito Santo quem trabalhou, foi o Espírito Santo quem tocou.
O Espírito Santo é quem convence o homem do juízo, da lei e do julgamento. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra no coração do homem. É o Espírito Santo quem vai mover essa igreja aqui, aqui é a cidade, né? É a cidade de Famalicão. A cidade de Famalicão aqui, esse lugar vai ficar pequeno se esta igreja continuar, aleluia, nesta dimensão e deixar o Espírito Santo continuar agindo como ele está agindo aqui, neste lugar. Meus queridos, que presença maravilhosa, que igreja animada, que igreja avivada, que igreja, irmãos, que dá lugar ao Espírito Santo. Continue assim, dependente do Espírito Santo, entendendo que é o Espírito Santo quem salva, que é o Espírito Santo quem liberta, que é o Espírito Santo quem vai fazer esta obra, e essa cidade vai conhecer que aqui tem um povo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, antes da sua ascensão ao céu, dele ser assunto ao céu, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus havia ordenado para que eles pudessem ir para Jerusalém, eles receberam novamente aqui a promessa. Jesus fala: vão, vocês vão receber a virtude, a capacitação, vocês vão ser revestidos, vocês vão receber da parte de Deus este poder, este dínamos, para poder realizar a obra do Senhor. Você evangelizar por evangelizar é uma coisa, mas vai evangelizar cheio do Espírito Santo é outra coisa. Você orar por alguém por orar é uma coisa, mas ore por alguém cheio do Espírito Santo é diferente. Você ser pastor de uma igreja por ser pastor é uma coisa, mas seja pastor de uma igreja cheio do Espírito Santo é diferente. Você cantar por cantar é uma coisa, mas canta cheio do Espírito Santo, para você ver, é diferente. Você pregar por pregar é uma coisa, mas prega cheio do Espírito Santo é diferente. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quem pode crer nessa palavra, dê glória ao nome de Jesus aqui nesta noite. Os discípulos então vão para o cenáculo, capítulo 2 do Atos. Eles estão em uma festa de Pentecostes, 50 dias antes da Páscoa ocorria esta festa, e eles estão na festa da colheita, ou das 7 semanas, uma festa agrícola, uma festa de família. Eles comemoravam as colheitas, e nessa festa de Pentecoste, muitos foram para as festas, mas quase 120 crentes acreditaram, deram crédito, creram no que Jesus havia ordenado. E esses quase 120 crentes vão para o cenáculo. O texto é categórico e afirma: e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas, ninguém falou, eles viram, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Neste dia aqui está aquelas pessoas que haviam abandonado Jesus no dia da crucifixão. Se você for ler o Evangelho joanino, você vai encontrar as 3 Marias
e João no pé da cruz. Quando você lê os evangelhos sinóticos, você vai encontrar todo mundo, a multidão, muita gente no pé de Jesus. Mas muitos iam ali porque Jesus multiplicava pães e peixe. Muitos iam ali, jovem pregador, porque Jesus curava os doentes. Muitos estavam ali para criticar, para tentar pegar Jesus em alguma falha. Mas poucos estavam ali para seguir Jesus de perto. É só você olhar a cruz. Quando Jesus está curando, abençoando, quando Jesus está profetizando, todo mundo está ali, oh Jesus. Mas no dia da cruz, só tem as 3 Marias e João no pé da cruz. Mas no dia de Pentecoste, está lá aqueles que havia abandonado a caminhada. Nós não podemos parar no meio do caminho. Apocalipse capítulo 2, o verso 10 é categórico em afirmar: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem sabe nesse dia está aqui aqueles que haviam abandonado Jesus, aqueles que haviam desistido da caminhada. Mas entre essas personagens aqui está um homem que negou Jesus, que ele jurou de pés juntos: eu não vou negar o Senhor, não vou deixar o Senhor, aonde o Senhor for eu entro contigo, eu vou contigo. Pedro, o Cefas, ele está ali com Jesus o tempo todo: não, eu estou contigo, Senhor. Mas no momento que Jesus mais precisou, ele negou Jesus. Mas nesse dia, parafraseando, obviamente que o texto não vai contar a oração de Pedro, mas quem sabe Pedro está lá no cenáculo, chorando, em prantos: meu mestre, Raboni da Galileia, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Eu prometi ser fiel até o fim, eu prometi não deixar o Senhor, não abandonar o Senhor, mas eu neguei o Senhor. Mas eu estou aqui arrependido, não com remorso. Quem tem remorso é igual Judas Iscariotes, mas quem se arrepende, mesmo que peque, vai para os pés do Salvador, e Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Pedro está ali clamando, está orando, está suplicando ao Senhor. Ele está ali em intensa oração, e de repente, aleluia, aquele som veemente, impetuoso, como encheu aqui hoje, como está aqui no nosso meio nesta noite. Se você não sentiu ainda o Espírito Santo de Deus agir nesta noite, eu te convido a entrar nessa dimensão espiritual, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. E começou a trabalhar nos corações. Jesus vai batizando um, batiza outro, batiza outro, batiza outro. E quando chega em Pedro, Jesus batiza Pedro também com o Espírito Santo e com fogo. Este Pedro, que outrora havia negado Jesus, que outrora era afoito, que outrora cortou a orelha do soldado Malco, este Pedro agora está revestido. Este Pedro agora nasceu de novo. Jesus falou: Pedro, quando tu ficar velho, Pedro, tu vai se converter. Agora é um Pedro convertido, agora é um Pedro aquebrantado, agora é um Pedro que é sensível à voz do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não conhecem mais a voz do Espírito Santo. Tem muitos cristãos que não tem mais o discernimento que é de Deus, o que não é de Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão lá dizendo: Eli, o Senhor me chamou. Ele está dizendo: vá dormir. Ele volta lá, o menino Samuel: o Senhor me chamou, não vá dormir. Ele então entende, fala assim: quando você ouvir, fala porque o teu servo ouve. Quem conhece a voz de Deus, aleluia, não tem dúvida
quando o Senhor fala, e quando Deus falar contigo, faz a minha obra, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a escola dominical, vai para os cultos da igreja, abraça a causa junto com o pastor e a sua família. Quando o Espírito Santo fala contigo, você tem discernimento e você vai dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Quem me ouve nesta noite, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus aqui neste lugar. Agora é um Pedro convertido, é um Pedro que tem os seus ouvidos ungidos, é um Pedro que não age mais no impulso, na emoção, mas é um Pedro revestido do poder de Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, nós vamos observar que Pedro já tinha pregado o seu primeiro sermão, e na sua primeira pregação, quase 3.000 almas, eu estou dizendo quase 3.000 almas, se renderam aos pés de Jesus. É forte o que eu vou te dizer aqui agora, mas se segure na cadeira aí, para o que eu vou te dizer. Se você não tem desejo de ganhar uma alma para Jesus, é sinal que você nunca nasceu de novo. Se você não tem desejo de ganhar, é uma alma só, eu não estou falando 3.000 almas. Na segunda pregação de Pedro, o segundo sermão foi 5.000. Se você não tem desejo de ganhar uma alma para Jesus, é sinal que você nunca nasceu de novo. Quando nós queremos o evangelho só para nós, somos egoístas. Quando nós não compartilhamos esse evangelho, quando nós não compartilhamos esta graça, esse amor inefável, nós somos egoístas. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou diácono, não sou evangelista, não sou presbítero, eu não faço nada na igreja, só sento no banco. Mas você é salvo por Cristo Jesus. E se você é salvo, e se o Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus vai te mover, e você vai ganhar almas para Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pedro então prega a sua primeira mensagem, seu primeiro sermão. Quase 3.000 almas se convertem. Atos 4:4, ele prega o segundo sermão. Quase 5.000 almas se convertem. Mas o texto, hora que nós lemos no início da pregação, foi Atos capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz, ela não vai dizer, ela diz. A palavra do Senhor nos diz que Pedro e João subiam juntos, com um propósito, o mesmo pensamento. Igreja precisa ter propósito. O crente precisa ter o mesmo pensamento. Não é o pastor puxando para o sul e você querendo puxar para o norte. Se o pastor disser senta, vamos sentar todo mundo. Levanta, vamos levantar todo mundo. É um só propósito. Eles subiam juntos, Pedro e João. Aqui é o João apóstolo, aqui é o João que Jesus chamou para ser apóstolo, aqui é o João que estava no pé da cruz, aqui é o João que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus para ouvir Jesus ensinar. Aqui é o João dos evangelhos, que escreveu o evangelho joanino. Aqui é o João que escreveu as cartas. Aqui é o João do livro da revelação do Apocalipse. Esse João, juntamente com Pedro, eles estão indo ao templo. Eu sei que muitas vezes, meus queridos, nós oramos em casa, e Jesus, Ele nos ensina a questão de você entrar no seu quarto, no seu aposento e orar ao Pai. Mas aqui no templo, nós nos reunimos como igreja, e aqui no templo, quando nos reunimos, uns têm salmos,
outros têm orações, outros têm testemunhos, outros têm cânticos. Tem pessoas que entram na igreja triste, desanimada, cabisbaixo, quebrado, arrebentado, mas quando ouve um louvor, quando ouve a palavra, sai fortalecido como um leão para prosseguir a jornada da fé, dando glória a Deus e aleluia, cheio do Espírito Santo. Aqui tem união, aqui tem comunhão, aqui tem palavra de Deus, aqui tem poder de Deus, aqui tem alimento para quem é ovelha. E quem é ovelha nessa noite, levante a sua mão e dê um glória ao nome de Jesus. Precisamos congregar. Vivemos a era dos desigrejados. Não precisa ir à igreja. Eu congrego em casa porque eu sou a igreja. Eu sou meu pastor, eu dou minha santa ceia, eu dou meu dízimo a mim mesmo, eu faço oração por mim mesmo, eu faço apelo, eu mesmo aceito Jesus através de mim. É os desigrejados. Ninguém consegue viver fora do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Vou te dar um exemplo simples aqui. Arranque um membro do seu corpo, ele vai putrificar, porque não tem vida. Assim são os desigrejados. Assim são pessoas que não querem ter comunhão. Assim são pessoas que não participam de uma santa ceia. Assim são pessoas que vivem a sua vida a seu bel prazer. Mas igreja que é igreja vai ao templo. Igreja que é igreja tem comunhão. Igreja que é igreja precisa uns dos outros. Aleluia. A Bíblia diz que é melhor andar dois, porque se um cair, o outro levanta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor aqui nessa noite. Eles subiam ao templo, mas observa só que eles subiam a hora da oração. Não tem outro caminho. O caminho é a oração. Não tem porção mágica. Os irmãos sabem muito bem, quem acompanha redes sociais, mas tem umas lideranças no Brasil, irmão, que eu fico pensando, meu Deus, como é que o povo segue um camarada atrapalhado desse? Como é que o povo segue um mercenário desse? Como é que o povo dá crédito a um charlatão da fé, um mentiroso da fé desse? O cara passa uma porção mágica, uma visão, irmãos, e o povo crê, o povo cai, o povo acredita. Não tem lógica, irmão, não tem porção mágica. O evangelho não precisa de confete. Deus não precisa da ajuda do seu ninguém. O homem é só um canal de Deus para abençoar a vida do outro. Aleluia. Nós vamos observar que eles subiam a hora da oração. Quer vitória? Dobra os teus joelhos. Não seja o crente 6 horas. Quem é o crente 6 horas? 6 horas por mim, irmãos, 6 horas por mim, irmãos, mas ele nunca ora. Aí depois está igual a galinha de Angola. Estou fraco, porque não ora. Mas crente que ora tem força. Crente que ora é renovado. Crente que ora, aleluia, é alimentado por Deus. Crente que ora tem vida abundante em Deus. Não tem outro caminho. O caminho é a oração. Aí vivemos muitas vezes como museu. Deus fazia, não, Ele faz ainda. Quem mudou foi os homens, mas Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não será, Ele é eternamente. Quem mudou então? Os homens. As pessoas se desgastavam em oração. Os pais na fé, os nossos irmãos se desgastavam buscando a presença do Senhor. E Deus operava. E Deus continua operando. Mas o caminho é a oração. Quando a igreja, quando o cristão, ele tem uma vida de oração, a sua visão é aberta, a sua mente, ela é aberta, ela entende, ela compreende as coisas. Mas quando ele não tem uma vida de oração, ele não consegue ter discernimento quando Deus está falando e quando Deus não está falando.
Ele não consegue compreender quando é obra de Deus e quando não é obra de Deus. Mas quem tem uma vida de oração, ele chega numa igreja como essa aqui, né, um trabalho novo, e assim, não, aqui vai ficar pequeno, porque eu creio no Deus que eu sirvo, aleluia. Essas cadeiras não vão ficar vazias, porque eu creio no poder da oração. Nós vamos orar, Deus vai salvar o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho da retaguarda. Se nós orarmos, Deus pode salvar 10% dessas pessoas que moram nesses prédios aí, ó. Vai lotar esse lugar aqui. 10% vai ficar pequeno esse lugar. Só as pessoas que moram aqui nesses prédios. É o caminho da oração. Faltar-me tempo para contar experiências sobre a oração, sobre momentos de oração, propósitos no monte. Quantas vezes subimos no monte com propósito, irmãos. Não é levar crente para ficar batendo papo. Ou as vigílias, não sei se aqui tem essas vigílias, mas lá no Brasil as vigílias é com pregador, com cantor. Aí passa a madrugada todinha cantando, pregando. Quando termina, irmão, tem uma panela de comida e o povo não ora. O povo não ora. Isso não é vigília, foi um culto de madrugada. Vigília que é vigília é como a gente que fez ontem ali com o pastor Jean. O pastor Jean colocou o povo de joelho. Eu estava doente, mas fui para a vigília. Peguei ali um travesseirozinho, coloquei no joelho por causa do resfriado, me cobri e fiquei ali, né, orando, buscando o Senhor. Ali eu vi vigília, os irmãos orarem de verdade. Isso é vigília. Vigília é oração, é joelho, é clamor, é buscar. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Quer ver o teu esposo salvo? Põe a boca no pó. Quer ver o teu filho liberto? Põe a boca no pó. Quer ver a tua família nos pés de Jesus? Põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor afirma que eles foram ao templo à hora da oração, e esta hora era a hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles subiram para o templo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe. Este varão, desde o ventre da sua mãe, tinha esta anomalia, esta deficiência. Ele era levado por alguém. Ele era coxo. Ele era conduzido por alguém. Ou seja, ele dependia dos homens. Ele dependia dos homens. Ele tinha que ser carregado por alguém. Alguém tinha que conduzir ele, alguém tinha que levar ele todo dia, para que ele pudesse ficar à porta do templo pedindo esmolas. Pessoas que tinham anomalias, deficiências, eles sofriam muito. Lembra de Bartimeu, que está à beira do caminho, e Bartimeu vê a multidão. Quando ele ouve a multidão, melhor dizendo, ele ouviu a multidão. Possivelmente, obviamente, a multidão está gritando hosanas, né? Está adorando a Deus, a multidão está dizendo, ó, isso é o Messias. Eles estão falando algo que Bartimeu, filho de Timeu, escutou. E Bartimeu, possivelmente, pelo texto, ele conhecia as escrituras, porque ele vai clamar Jesus diferente. Ele vai dizer assim, ó, Jesus, filho de Davi. Você sabe o que Bartimeu está dizendo? E por que Jesus parou ali? É porque Bartimeu, filho de Timeu, porque Bartimeu não é nome, as pessoas eram muito rotuladas. Observe só, o paralítico de Betesda não tem nome, eram rotuladas. A mulher do fluxo de sangue, para quem passou Jean, eram rotulados. Bartimeu era filho de Timeu, e havia essa cultura de chamar pelo nome do pai. Bartimeu, assim como havia Bar Jesus, filhos de Jesus, não é Jesus Cristo, mas Jesus é um nome comum. Então Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi. Sabe o que Bartimeu está dizendo? Tu és o descendente de Davi. Tu és aquele que as profecias apontam para ele. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Cristo que viria. É isso que Bartimeu está dizendo.
Por isso que Jesus para e pergunta para ele: o que você quer? Senhor, eu só quero ver. Então nós vamos observar que este homem, ele é conduzido, ele é levado, ou seja, ele depende dos homens. Eu vou te dar um conselho: não fique dependente dos homens, dependa de Deus. Quem depende de Deus não se frustra. Quem depende de Deus não fica decepcionado. Quem depende de Deus não fica abandonado. Quem depende de Deus não perde uma batalha, porque Deus não entra na batalha para tentar vencer a batalha. Deus já entra vencedor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Dependa de Deus. Quando você aprender a depender de Deus, você vai ter êxito, você vai ter um resultado eficaz. Dependa de Deus, porque quando Deus chama, Deus dá um respaldo, Deus supre, Deus cuida, Deus capacita, e Ele se responsabiliza. Este homem depende dos homens para levá-lo. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias ele era posto à porta do templo. Todo dia alguém levava e alguém trazia. Olha o transtorno, a dificuldade, a humilhação que este homem passava. Porém, este dia aqui não era um dia normal, não era como mais um dia. É mais um culto, é mais um dia. Vivemos a era da depressão, porque as pessoas estão afoitas, estão ansiosas. A pessoa nem viveu aquele dia, já quer viver o outro dia, já quer viver o ano todo. Vivemos a era da depressão porque as pessoas não confiam mais em Deus. As pessoas esqueceram de Pedro, capítulo, se me foge a memória, a carta de Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Este homem passa por esses momentos, mas esse dia não é um dia comum, não é um dia normal. Haverá um dia que Deus marcou na sua agenda, a agenda de Deus, não a agenda dos homens. Haverá um dia que Deus, aleluia, vai mudar a tua história. Deus já preparou este dia, Deus já escreveu este dia, está na agenda de Deus, o dia que Ele vai mudar a tua história. Descansa, espera, confia no Senhor. Quando o dia de Deus chegar, quando a hora de Deus chegar, ninguém impede, ninguém atrapalha, ninguém vai entrar na frente. A vitória vem, o milagre vem, a bênção vem, porque foi Deus quem marcou e determinou a tua vitória. Aleluia! Deus havia marcado este dia para esse rapaz. Deus marcou este dia para este moço, para este coxo. Ele então era colocado à porta do templo, e a porta do templo era chamada Formosa. A porta Formosa tinha 25 metros de altura, e significava algo que floresce abundantemente na estação certa. Aquele moço estava sendo colocado no lugar que ele nem imaginava, nem pensava, mas ele era posto ali no lugar aonde floresce abundantemente na estação certa. Deus te plantou aqui, Deus te colocou aqui na Defo. Pode ter certeza, na hora certa você vai florescer em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Dê glória ao nome de Jesus. Eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu estou profetizando que aqui na Defo você vai florescer na hora certa, no dia certo, no momento certo. Deus te plantou aqui, Deus te colocou aqui, e Ele tem um dia reservado para ti, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia!
Este homem está no lugar certo, porém ele está ali para pedir esmola, para mendigar. Todas as pessoas que passavam ali, talvez alguém entrava e falasse assim: está aqui, miserável, está aqui uma esmola, seu coxo, seu aleijado. Mas aquele dia, este homem teve o privilégio de receber a visita de dois homens diferentes. Mas esses homens estavam inflamados, impactados, cheios do Espírito de Deus. Eles eram diferentes. Observe o texto que, versículo 3, capítulo 3, o verso 3. Ele vendo, ou seja, de longe ele já olhou, e ele viu aqueles dois homens entrando. Porque crente anda elegante, crente anda bonito, irmão. Crente que é crente não anda maltrapilho. Não, crente anda bonito, elegante. Quando você vir à casa do Senhor, escolha a sua melhor roupa. Você vem adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles olharam, talvez, possivelmente, ele disse assim: olha, aqueles ali vai sair alguma coisa. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Faz favor aqui, meu querido, abaixa um pouquinho aqui, se abaixa. É como se Pedro e João, vem aqui, meu querido, olha o homem elegante aqui, irmão, é? Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Glória a Deus. Pedro e João estão aqui. Aqui é Pedro, aqui é João. Pegue na mão dele assim, diga: olhe para nós. Pegue firme, olhe para nós. Ele pede para que ele olhe para nós, porque é firmeza. Deus abençoe, meu querido, obrigado. Ele fala com firmeza, com convicção. Deus abençoe. Ele pega na mão dele e diz: olhe para nós. Isso é convicção. Deus não trabalha no achismo. Deus não trabalha no será. Deus não trabalha no talvez. Não, Deus trabalha com quem tem convicção. Deus vai fazer mesmo que Ele não faça. Deus vai curar mesmo que Ele não queira curar. Deus vai abrir mesmo que Ele não queira abrir. Deus vai operar mesmo que Ele não queira operar. O crente que tem certeza, ele tem convicção. Ah, mas eu tinha convicção que Deus não curou, porque Ele é Deus e você não é. Ah, mas eu orei com tanta fé e eu tinha certeza que ia abrir a porta, mas Deus não quis, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e você é servo. Mas a nossa missão é ter fé, convicção, mesmo que Ele não faça. Tome cuidado com a geração do determinismo. Está determinado, coloca Deus na parede. Tem parede para Deus, irmão? O determinismo trabalha assim, está determinado, como se Deus tem que fazer. Não, eu tenho que ter fé e convicção. Mas quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele, quem prospera é Ele. Ele é dono da prata e do ouro. É Ele quem faz, no dia dele, na hora dele, no kairós dele. Mas nós somos só servos. Perceba só que um exemplo aqui de fé e determinismo. Falei: Jesus, eu preciso pregar lá hoje, me dê graça. Irmãos, eu ardia de febre ontem à noite, tremia de febre, a minha garganta não saía voz. E eu pedi a Deus, pastor, para me dar graça, que eu queria estar aqui com vocês, nem que seja para sentar no banco e assistir o culto. Ele então, Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Tem crente que está caindo os dentes da igreja, mas ele só espera no homem. Este homem esperava receber deles alguma coisa. Esperança no homem. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aqui é a geração
que não tem prata e ouro, mas tem o levanta e anda. Nós vivemos uma geração que tem a prata e tem o ouro, mas não tem mais o levanta e anda. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando, Ele continua levantando o paralítico, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua arrancando câncer. Jesus continua fazendo milagres. Quem crê em milagres, dê glória ao nome de Jesus. Ele continua fazendo, Ele continua operando, porque Ele é o mesmo. Quantos milagres na nossa igreja Jesus tem feito lá, que nós abrimos as oportunidades muitas vezes, e os irmãos vão lá e contam milagres, bênçãos, vitórias, porque Jesus é o mesmo. Na minha família, quantos milagres Jesus já fez. Hoje não era para mim ter minha esposa e meu filho primogênito, mas Jesus colocou a mão, e nem minha esposa nem meu filho morreu no parto, porque Jesus é o mesmo. Jesus continua operando maravilhas, milagres. Criança que já chegou na igreja, o pai falou assim: pastor, ora pela minha filha, nasceu esse caroço, o caroço cresceu ao tamanho, e orarmos de Jesus, irmãos, arrancar o caroço. Caroços serem arrancados. Sabe qual é o problema dos pregadores de hoje? É que Jesus cura, Ele pega a cura e Ele usa a cura para se promover. Ele usa o milagre para se autopromover. Aí ele já coloca nas páginas lá: ó, uma multidão foi curada através do homem de Deus, do profeta de Deus. É muito bom ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nós devemos amar e respeitar, mas a glória é para Jesus, o louvor é para Jesus, a honra é para Jesus. Quem vem adorar Jesus nessa noite, quem vem dar glória para Jesus, porque por Ele, para Ele seja todas as coisas. A Ele glória na igreja, a Ele honra na igreja, a Ele louvor na igreja, porque Ele é o único digno de glória. E acabamos até tendo romarias evangélicas, pessoas que vão para outros lugares atrás de profetas, curandeiros, em nome de Jesus. Isso é um câncer, irmão, no meio evangélico nos dias de hoje. Isso é um problema, porque as pessoas ficam dependendo do homem. Mas se tu dobrar o teu joelho na tua casa, e se alguém estiver doente lá, se você tiver fé, você pode orar e Jesus vai curar na tua casa. Se você tiver fé, você vai orar na igreja e Jesus vai te curar. Jesus continua o mesmo. Tinha uma senhora na nossa igreja, ela já estava mais dos seus 80 anos, ela caiu, machucou, e ela gritava de noite, gritava de noite. E a família: pastor, vamos na nossa casa, minha mãe está assim. Eu estou vendo aquela senhora ali constantemente levantando, adorando. Que lindo, né? Deus abençoe a senhora. Ela tem mais ou menos a idade da senhora, mas ela está mais de 80 anos, não sei que idade a senhora tem. E ali nós chegamos, ministramos a Santa Ceia para nossa irmã, e oramos por ela e fomos embora. Depois a família liga: pastor, a minha mãe foi curada para a glória do nome do Senhor. Jesus continua curando, irmãos, mas nós não podemos atribuir para nós a glória é para Jesus. Então este homem esperava de Pedro e João alguma esmola, alguma moeda, algo que pudesse receber para ter o seu sustento. Mas Pedro vai dizer: não tenho prata e nem ouro. Ou seja, não temos coisas terrenas, mas temos do céu. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ou seja, homem de Deus, mulher de Deus, é para levantar alguém, não é para matar alguém. Alguém ficou fraco na fé, ora por ela, visita ele, dá uma ligadinha ou manda um WhatsApp: como é que você está, meu irmão? Você ficou doente? O que aconteceu? Crente, igreja, servo de Deus é para levantar alguém, não é para matar alguém. Tem alguém aqui nessa noite me entendendo? Diga glória ao nome de Jesus. Aleluia.
Ele levantou um rapaz, não matou um rapaz, não derrubou um rapaz. Ele levantou. Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Deus nos chamou para levantar as pessoas e não pisar nas pessoas. Eles levantaram este rapaz e ele se firmou. Tem gente que está paralítico na fé, está só precisando de alguém para levantá-lo, e ele vai se firmar nos caminhos do Senhor.